Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Estamos nesse trimestre falando sobre a antropologia humana, o ponto de vista bíblico e narrado sobre a raça humana, sobre uma ótica de um tripé: a origem, queda e redenção. Meus amados, e hoje, a lição de hoje é a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. A palavra de Deus, ela nos narra e nos mostra os fundamentos e as bases necessárias para um evangelho que entre, penetre e faça a diferença no coração das pessoas. O texto áureo desta lição fala: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esse texto áureo, ele nos mostra que o processo da conversão é pelo poder da palavra. A verdade prática diz: é preciso crer. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Essa verdade prática nos faz lembrar Romanos 1,16, que Paulo chega a falar: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. O Evangelho, ele é uma dinamite de força, de fé, de graça para mudar o coração das pessoas. Também é importante que esta pré-aula, ela tem primeiro algumas bases elementares para serem colocadas. O primeiro tópico, ele nos narra que o que é cultura, ou o que é a cultura. É importante que nós venhamos a entender que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos adquiridos pelo homem, como membro de uma sociedade. Por exemplo, na Roma antiga, a cultura trazia um exemplo etimológico. Por exemplo, a etimologia desde os primórdios dava um sentido de agricultura, dava um significado em tratar, cuidar, cultivar ou cultivar conhecimento. Também, com o passar dos anos, a cultura também ficou associada à manifestação artística, e também assim como a música e também, inclusive, as questões que envolvem a música sacra e outros fatores predominantes que deu ênfase à cultura. Porém, em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 2, onde fala no primeiro subtópico, definição de cultura, nos mostra que depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc.,
semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão, Eclesiastes 1, versículo de 1 a 13. Agora, o que é interessante pontuar aqui é que o número 1, aqui, por exemplo, é comum pessoas chamarem o carnaval, o funk, de uma expressão da cultura no Brasil. Pode até ter sido inserido como cultura, porém, os resultados, vamos falar de resultados, o que se sobra ou que se deixa no carnaval são prejuízos no comércio, são, na verdade, atraso na agenda de negócios de muitos comerciantes e também chega a ser também até uma série de manifestação que acontece nos dias em que há o carnaval, manifestação de uma série de desrespeito e uma série de manifestações que envolvem a carne, o diabo e o mundo. E uma nova criatura, uma pessoa que realmente conhece a Deus, ela nunca se envolve ou se envolverá com essas coisas. Também é bom pontuar o que diz o subtópico número 2, a cultura dos gentios. A cultura dos gentios nos mostra, por exemplo, das 7 nações, olhando para o Antigo Testamento, as 7 nações cananeias. Essas 7 nações cananeias, a Bíblia fala dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus e dos gigazeus. Eram nações completamente sem Deus, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Suas manifestações culturais, entre aspas, eram manifestações do erotismo, do sexo, da prostituição, inclusive da idolatria. Um fator também que precisamos pontuar aqui é que, quando se refere à cultura dos gentios, olhamos também que antes do dilúvio a terra foi destruída porque o nível de Deus e da paciência de Deus chegou a um limite. Então, o Senhor trouxe o dilúvio. Pós o dilúvio, a natureza humana observe que todo homem tem o DNA de Adão e Eva. Sempre ele vai lutar contra a velha natureza. Não existe pessoa que não tenha esta luta dentro de si. Lembra que Paulo chegou a dizer: aquilo que eu faço é o que não quero fazer, e aquilo que quero fazer é o que eu não faço? Então, qualquer um herdou, na verdade, essa herança do pecado original. Mas já estava inserido no comportamento do homem antes do dilúvio e também depois. Ou seja, isto aconteceu com aquela geração. Isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você? Pode. Porém, a partir do momento que a pessoa não procura ter uma aliança firme e forte com Jesus.
Também vale ressaltar o que diz o subtópico número 3, a cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus, a gente olhando pelas Escrituras Sagradas, e temos como base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela é os limites que Deus nos dá e a liberdade do caminho que Deus nos dá para andar pelas Escrituras, nas Escrituras Sagradas. E o que nos mostra o texto sagrado é que a cultura do povo de Deus, ela é baseada nos princípios de Deus aqui na terra, manifestado pelos atos dos homens íntegros que por aqui passavam. Aqui diz a visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Ou seja, Salmo 24, versículo 1. Haja vista que os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Por que eles faziam isso? Porque as outras nações entregavam aos deuses da sua época, aos deuses que eles mantinham relacionamento. Assim deve fazer o cristão também, ele manifestar um sentimento de gratidão por aquilo que vem em suas mãos. Ou pouco ou muito, seja grato. Uma cultura dominada pela iniquidade é o que diz o segundo tópico. Quando olhamos e pelo ponto de vista, o que é iniquidade? Iniquidade é o desejo exacerbado de pecar. Uma mente iníqua, uma mente pecaminosa, é uma mente voltada e pelos caminhos da iniquidade, onde não tem freio, onde não tem limites, e é onde como que a palavra de Deus nos narra, é uma mente dominada e controlada. Lembrando que o cristão luta contra 3 coisas na terra. Uma, ele luta contra ele mesmo, porque um dos maiores inimigos que existe está a própria natureza adâmica. Mas o cristão luta contra o diabo, luta contra o mundo, e o cristão luta contra o pecado. Ou seja, é uma batalha exacerbada. A cultura original, ou seja, o que nós entendemos sobre isso é que a herança adâmica, as bases do que deixou o pecado e a desobediência de Adão e Eva, deixou, na verdade, uma herança destruidora, tal qual teve que vir o Salvador morrer, passar pelo Calvário e encarar, na verdade, a morte por causa de tamanho dano causado. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. O que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, nos narra que Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, a palavra de Deus nos narra que Deus fez os homens justos, mas eles foram e se envolveram
em muitas intrigas, ou seja, muitas escolhas pelos quais eles passaram, por onde passaram, eles se envolveram, inflamaram a comunhão com Deus, e a natureza adâmica, ela é destruidora. Porém, nos 7 períodos de dispensações que Deus deu ao homem, ele é como que janelas de oportunidades criadas pelo Senhor, porque em cada momento que o homem se afundou em pecado, transgrediu, a Bíblia nos mostra que ele abriu uma janela de dispensação, de oportunidade para transformar, para mudar o coração e a vida do homem. Assim aconteceu na consciência, na dispensação da consciência, da inocência e do governo humano, e assim por diante. Deus usando todas as formas e as forças para resgatar o homem. Um tópico ou um subtópico que nos chama a atenção aqui é a cultura do homicídio. A cultura do homicídio, ela nos faz lembrar, por exemplo, o mundo de Gênesis capítulo 4, onde nos mostra o mundo de Lameque, onde nos mostra a terra ou as pessoas entregue à devassidão e à violência. A cultura de Lameque é a cultura da intriga, da violência e da morte. Existem pessoas que têm prazer em pecar, prazer em matar as pessoas. Tem prazer em tirar uma arma da cintura, apontar no alvo e matar. Ninguém consegue tirar a vida de alguém no seu estado normal. As pessoas sempre, quando agem dessa forma, elas conseguem ser revestidas de ódio, de rancor, de mágoa, de uma ação precipitada e se envolvem em uma série de problemas. Depois podemos falar também sobre a cultura do erotismo. A cultura do erotismo, Deus é um Deus de pudor. Deus não é um Deus de impudicícia, ou seja, Deus, quando Ele chama o seu povo, Deus ele dá os princípios por intermédio dos conselhos dados por Paulo, por intermédio das cartas, e nos mostra os princípios e as bases do cristão, como o cristão deve se comportar. Mas quando nós olhamos isso, vemos que Deus anda na contramão do erotismo. É por isso que no vocabulário do Eterno nos mostra que Deus ele trabalha com o eufemismo. A Bíblia nos narra que essas ações todas, elas são completamente voltadas para que o pecado e a manifestação dos seus atos não sejam, na verdade, olhados como normalidade. Até o vocabulário pelo eufemismo, percebemos que Deus assim quer que venhamos ter um vocabulário, uma linguagem, uma expressão que não seja chula e que não seja vergonhosa. Também, quando olhamos o que diz o quarto subtópico, a cultura do consumo irrefreado. Quando olhamos Mateus capítulo 24, versículo 37 a 38, olhamos que o próprio Jesus narra a sociedade em que Noé convivia e ficava. Percebe-se que era uma sociedade em que bebiam. A Bíblia diz que eles bebiam e não bebiam pouco. Comiam
bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Eles tinham atitudes, atos sem limites. Tanto é que o Senhor teve que trazer o dilúvio para a destruição. Hoje, na atual conjuntura, pessoas elas estão tão envolvidas com o consumismo em regra geral que elas vivem uma vida de compulsividade. Pessoas que passam a comprar aquilo que não podem pagar e que pessoas também que se envolvem em tantos outros débitos e passam a sofrer quando vêm os cobradores, os boletos e outras investidas de cobrança. Porém, quando olhamos isso, percebemos que comer, beber, vestir dá status. E essas características que envolvem isso chama atenção. Essas situações elas chegam a estar completamente voltadas talvez para um consumo irrefreado ou até mesmo para uma atitude de status de chamar atenção. Quando olhamos, por exemplo, o terceiro tópico, vemos o evangelho que transforma a cultura. Aí olhamos, por exemplo, o que diz no subtópico número 1. Jesus nasceu num contexto cultural. Queridos, é importante quando o cristão ele está em um lugar e as pessoas conseguem respeitar ele como um cristão. Porque Jesus, ele vivia em uma triplicidade cultural de judeus, gregos e romanos. Mas como existe uma máxima hoje, se você não influencia, você é influenciado. Jesus, ele percebe que até os 33 anos da sua vida, a sua vida foi pautada em um ofício, em um chamado do Pai. Ele não desviou desse propósito, nem para a direita e nem para a esquerda. Um fator também que nos faz olhar é que o cristão precisa também cumprir o propósito do seu chamado. E isso é profundo para a sua vida, é intrínseco à sua pessoa. Quando olhamos o subtópico número 2, fala o evangelho transforma a cultura. O evangelho transforma a cultura. No mundo existiu, pelo menos, aliás, no Antigo Testamento existiu, pelo menos 5 grandes avivamentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento existiu 3 grandes avivamentos. Um foi em Jerusalém, o segundo foi em Antioquia e o terceiro foi em Éfeso. Por quê? Porque neste subtópico narra Atos capítulo 19, versículo 19. A Bíblia fala que Paulo pregava e a Bíblia diz assim que ele era um homem tão forte e cheio do Espírito Santo que ele usava a Bíblia, o Evangelho, e ele convencia os judeus que Jesus era o Cristo. Paulo também, ele tinha uma ousadia em pregar. A tamanha ousadia é que os sinais que Paulo, quando Paulo pregava, os sinais se manifestavam. Pessoas endemoniadas eram libertas, cadeias eram quebradas, porque este é o sinal quando a pregação do Evangelho
é feita. Existem pessoas que elas se enganam ou estão se deixando ser enganadas, mas a mensagem do Evangelho não é a mensagem da prosperidade, não é a mensagem da autoajuda. A mensagem do Evangelho é a mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Esta é a mensagem redundante do Evangelho. E o Evangelho, onde ele chega, ele salva, ele cura, ele transforma, ele batiza, ou seja, a mudança, a manifestação do Espírito Santo é evidente quando o Evangelho é pregado. No subtópico 3, para os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Olha, olhando para o perfil de Corinto, da igreja de Corinto, percebemos que era uma igreja que não era uma igreja que não era perfeita, mas também os que aceitaram e aceitavam a palavra davam bom testemunho, e a manifestação de Deus ali foi grande, porque muitas almas preciosas que estavam aprisionadas eram libertas pelo poder da palavra. Olhando também por esse ponto de vista, vemos o que posso aqui concluir quando se refere à pregação do Evangelho ou quando se refere à manifestação do Evangelho. Primeiro, só podemos mudar a cultura do nosso país, já que muitas das manifestações culturais estão fora do contexto bíblico, como eu citei no começo, carnaval, funk e outras coisas que existem. Percebemos literalmente que a fórmula não mudou. É pregar o Evangelho, é testemunhar. Porém, é importante viver. Quando vive-se aquilo que prega, passamos, a mensagem sai com muito mais ênfase e com muito mais poder. E também o mundo precisa olhar em nós o espelho, ou seja, que eles venham ler na nossa vida a palavra de Deus. Aqui eu concluo. Quero te agradecer por ter nos acompanhado neste momento e eu oro para que a mão de Deus te acompanhe e te abençoe. Eu quero orar por você. Amado Deus e Pai, aqui está professores, pastores, presbíteros, irmãos, amigos que vão nos ouvir, que o Senhor venha abençoar, guardar, proteger e fazer com que a aula venha ser abençoada, cheia de conhecimento, de informação, que a graça do Espírito Santo venha ser manifestada por intermédio do Senhor Jesus, da fala, da palavra, da exposição. A presença de Deus seja evidente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.